Agora eu chamo sua atenção, minha amiga, meu amigo, para esse caso que nós vamos contar agora da Luísa Posse, a cantora. Ela deu uma entrevista falando sobre um caso de perseguição, um caso sério que ela viveu. Escuta só. Luísa contou que quando lançou a carreira, logo chegou ao sucesso, né? E aí, em um dos shows, o contratante decidiu levá-la ali para o meio do público para chamar os fãs. Depois da apresentação, a Luísa, gente, começou a receber no quarto do hotel, começou a receber várias ligações. E nesse dia, choveu demais na cidade e ela não conseguiu pegar o voo para ir embora. Então, o que ela fez? Ela retornou para o hotel. Nisso, as ligações continuaram. Um homem ligava, inclusive de madrugada, e dizia que estava ali, dentro do hotel, a vigiando. A situação deixou a produção da cantora tão assustada que ela resolveu avisar na recepção do hotel e desligar o telefone. E aí, 2 dias depois, a Luísa descobriu quem era o perseguidor e fez a denúncia à polícia. A cantora disse que o episódio mexeu muito com o seu psicológico e que depois dessa situação mudou os rumos da carreira. A gente pensa, né, que esses casos só acontecem com os famosos, mas não, viu? Ser perseguido pessoalmente ou até mesmo no mundo virtual é crime aqui no Brasil desde 2021. É desde que a lei então entrou em vigor, os números de denúncias, esses números dispararam nas delegacias de todo o país. A cada hora, 9 mulheres denunciam um crime de stalking no Brasil. Nós somos as principais vítimas dessa perseguição persistente, que tanto mexe com a nossa integridade emocional. Estou falando aí das mulheres, né? Em 2023, as denúncias chegaram a quase 80 mil, um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior. Vem cá, olha só, sua filha, sua neta, sua amiga, alguém que você conhece pode estar sendo vítima de um perseguidor, de um desses stalker, né? E aí, às vezes, ela está vivendo isso nesse momento e você nem imagina, você nem sabe. A vítima, muitas vezes, tem medo ou vergonha de contar que está sendo perseguida. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Vem cá, eu recebo a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza, pela sua participação. Boa tarde. A gente também recebe aqui Lara Taquete, que é influenciadora digital. Obrigada também pela sua participação. E só da gente contar esse caso aí da Luísa Posse, qual é o sentimento que isso te traz, Lara? É um sentimento, assim, de angústia, né? Angústia porque nós que trabalhamos com a rede social, a gente tá suposto a qualquer desses stalks o tempo inteiro, né? Nossa vida é para todo mundo ver. Então, a gente não sabe ali quem tá entrando, quem tá te seguindo, quem tá vendo aonde você vai, o que você tá fazendo. Então, assim, é angustiante, né? E quando a gente fica sabendo desses casos, assim, mais extremos, dá um medinho, com certeza. Você já passou por isso? Eu já passei por isso, né? Hoje, assim, eu me blindo bastante. Eu já corto na raiz. Quando eu vejo que tem mensagens repetitivas, inclusive masculinas, eu já bloqueio. Eu elimino mesmo seguidores masculinos, mas tive e foram ligações se passando por pessoas conhecidas minhas, como assim, eu sou fulana, uma pessoa conhecida minha que às vezes estava na rede social comigo, e você tá onde, né? Hoje você vai para onde? Você vai para alguma festa, né? Então, assim, isso foi meio desesperador, porque eu sabia que não era nenhuma pessoa conhecida minha. Você começou a perceber que isso estava repetido? Em que momento? Assim, era sempre do mesmo número? Eram de números diferentes? E que sensações que isso te trazia? Você começou a ter medo da sua rotina, por exemplo? Sim, na verdade, foi uma época que aconteceram, assim, várias coisas, né? Tanto perseguição na rede social, tanto por telefonema, tanto por
pessoas que faziam fakes, né, para mandar mensagem e fakes também com as minhas fotos. Então, assim, foi um momento bem ruim, porque aflito até descobrir realmente o que era. Tive que dar parte, né, na polícia, também com medo, né, de sair na rua mesmo, encontrar com essa pessoa, né, que eu não sabia quem era até então. Mas... Ela te ligava de números diferentes? Era números diferentes, era na madrugada, era de dia, então eu não tinha como correr, porque eram de números diferentes. Mas eu imaginava que era a mesma pessoa, porque foi tudo numa mesma época. Então, assim, uma coisa acabava ligando na outra, né? Mas hoje, o que eu faço muito é não postar exatamente os meus horários, ou quando eu estou em algum lugar, eu posto depois, eu gravo e posto depois. Quando eu vou ficar muito tempo em algum ambiente, né? Às vezes, quando a gente vai rapidinho, né, até consegue postar ali no mesmo horário. Mas, vou ficar 1, 2, 3 horas no mesmo local, nunca posto exatamente ali naquele momento. Então, assim, a gente vai se blindando, né? Elza, o que justifica uma ação como essa, assim como a Lara sofreu, a da Luísa Posse? Gente, se vocês lerem a entrevista dela, chega a dar medo mesmo, porque a pessoa ligava e falava, olha, não adianta chamar o seu segurança não, e ela tinha acabado de chamar o segurança e ela se assustava. Como que essa pessoa sabe que eu acabei de acionar meu segurança? O que justifica ações assim? Eu acho que nada justifica, mas algumas coisas explicam. Né? O que explicaria esse comportamento? Se trata de um comportamento e de muitos pensamentos obsessivos em torno de alguém. A pessoa ela deixa de viver a própria vida para poder vigiar, perseguir, monitorar o tempo todo a vida da outra pessoa, né? Então ela monitora pelas redes sociais, cada curtida, cada foto, onde está. Ela faz uma investigação do que a pessoa gosta, de quem são as pessoas mais próximas, do perfil profissional, de onde mora. São pessoas que geralmente são muito inseguras, são extremamente invasivas, controladoras, têm muitos problemas na própria identidade, são pessoas que têm dificuldade de socializar, conquistar, que têm muito problema com frustração, com perda, com rejeição, e quando ela se sente rejeitada, ela quer criar uma proximidade de alguma forma, nem que seja de forma virtual. São pessoas que têm muita dificuldade, Roberta, de cuidar da própria vida, porque assim, quando a gente está ocupado, cuidando da nossa integridade, da nossa vida, estudando, se intelectualizando, trabalhando, cuidando da saúde mental, da saúde física, da família, a gente não tem tempo, gente, para cuidar da vida alheia. Então, isso traduz pessoas que não se cuidam. Elas têm um desejo inconsciente de cuidar da vida da vida do outro, porque elas têm um desejo de que, de alguma forma, elas também sejam cuidadas, e elas não têm essa capacidade de se cuidar. Então, elas deslocam vários mecanismos para o outro. Então, muita frustração nasce aí. Aí, às vezes, algumas pessoas têm um comportamento mais agressivo. Tem aquele que é só obsessivo, ele persegue, mas tem outros que querem realmente prejudicar e não tem limite para provocar prejuízo na vida do outro. A gente vai conversar agora pela internet com a advogada Kelly Andrade, que ela vai explicar pra gente o que é esse crime de stalking, né? O que fazer, como que a gente percebe que está acontecendo essa perseguição. Doutora, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Roberta. Explica pra gente, então, o que é esse crime de stalking, né? Que a gente fala assim, essa palavra em inglês, tem gente que não entende, mas em que momento se configura? A palavra stalk, ela vem do verbo perseguir, né? E ele foi incluído no Código Penal há 3 anos, há pouco tempo, né? Então, ele foi caracterizado como crime há pouquíssimo tempo, há 3 anos apenas. E alguns verbos que classificam e caracterizam o stalk é o ameaçar, invadir, perseguir, mas sempre de forma reiterada. E, além disso, é necessário que isso cause uma influência emocional sobre a vítima. Então, pode ser que a vítima ela sofra ataques, né, por parte de um stalkeador, mas que isso não incomode. Então, incomodando caracteriza o crime. É importante sempre haver uma manifestação da vítima nesse sentido, né? Para que ela possa se defender desse tipo de ataque. Agora, é importante a gente frisar, a gente fazendo a produção desse assunto aqui hoje no programa, doutora Kelly, eu conversei com várias mulheres que elas passaram por isso, mas elas não conseguem nem reconhecer que
que viveram essa situação. Assim, não, mas não foi bem assim. Então, assim, é importante a gente trazer esse tema e alertar, porque talvez a pessoa que está em casa agora pensa, nossa, eu estou recebendo tantas ligações de tal pessoa, ou então de tal pessoa ali na rede social insistentemente, e isso já pode estar se configurando nesse crime de stalking? Sim, sempre que houver uma invasão da liberdade, da privacidade da vítima, pode configurar, sim, um crime de stalking. É importante que haja provas, né, porque ele pode ocorrer no meio online, né, eletrônico, por meio da internet, por exemplo, ou de forma presencial. Pode acontecer por meio de ligações também, por meio de mensagens, né? Então é importante que a vítima consiga identificar. E a forma de identificar é reconhecendo o que caracteriza o stalking. Sempre que houver, então, algum tipo de invasão, perturbação, ameaça, perseguição, isso pode caracterizar, sim, um crime de stalking. E como denunciar, doutora Kelly? Primeira coisa é procurar a Polícia Civil, né? Uma delegacia de proteção à mulher, se for mulher, uma delegacia comum, né? Caso seja de outro gênero, e fazer um boletim de ocorrência. Sendo por meio cibernético, tem uma delegacia especializada de crimes cibernéticos, de crimes virtuais, em que pode identificar quem é essa pessoa que é o stalkeador. Que nem sempre, Roberta, é possível identificá-los, né? Muitas vezes eles fazem isso no anonimato também. Tá certo, doutora. Obrigada, viu, por contribuir com a gente nesse assunto. A gente vai continuar nesse debate aqui no estúdio, tá? Lara, foi exatamente o que você fez, né? Você procurou a polícia e fez a denúncia? Sim, eu procurei a polícia, inclusive por conta desse fake que era com as minhas fotos, com outro nome, mas eram as minhas fotos, e eu comecei a receber mensagens de homens que estavam vindo através desse fake. Foi tomando uma proporção muito maior, né? Sim, uma proporção muito grande, porque esse fake começou a ficar muito famoso. Só que, então eu cheguei, sim, à delegacia, descobri quem era a pessoa, e foi até um pouco pior depois de ter descoberto, porque essa pessoa ainda continuou não me perseguindo de forma a fazer algo comigo, mas me perseguindo indo nos lugares que eu frequentava, como se fosse uma afronta, né? Então, foi anos, assim, muito ruins, porque não era uma pessoa que eu me sentia confortável, né, estar do lado. Mas hoje, assim, já me libertei, acho que a psicóloga está aqui para dar essa ajuda, né? Me libertei, hoje eu consigo ver essa pessoa e não sentir nada, nem ódio. Eu sinto mesmo pena, eu acho, pelo que ela explicou aqui, Precisa de ajuda, né? É uma pessoa que talvez precisava de ajuda naquele momento, não tinha uma vida, né? Uma vida feliz e procurava talvez viver uma vida de outra pessoa. Olha, agora a gente vai convidar uma outra pessoa que também já passou por essa situação, a Nabila Furtado, gente. E ela vai contar pra gente o que aconteceu. Nabila, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, pessoal. Galera do Fala Espírito Santo, tudo bem? Tudo certo. O que aconteceu com você, que inclusive virou um caso de polícia também, né, Nabila? Exatamente. Infelizmente, quando eu assumi o meu relacionamento com meu marido, eu tive muitos problemas com fakes, com pessoas que não usaram fakes, mas que usaram a seu próprio perfil para poder me denigrir. Então faziam coisas terríveis em relação à minha imagem, xingamentos. Teve até uma dessas que eu processei, né? Que ela me seguia no shopping, pedia para tirar foto com a filha, como se nada tivesse acontecido. E ela já tinha me xingado diversas vezes. Isso era frequente? Era diário, Nabila? Não era diário, mas as calúnias e difamações eram em todos os posts que eu estava relacionada. Então, tinha post que eu estava relacionada, quando não eram as pessoas que foram processadas, eram fakes que eles pediam para fazer. Olha que interessante. Continua com a gente que eu já volto a falar contigo. Olha que interessante, Tá. Elza. Geralmente, quando a gente noticiou já aqui no programa casos de stalking, estavam relacionados à obsessão, às vezes, do homem com a mulher. E agora a gente está mostrando casos que nem sempre é aquela obsessão que a gente imagina
imediatamente. Não, às vezes quer simplesmente incomodar aquela pessoa, quer atrapalhar a vida dela, que é o quê? Tem muitos sentimentos em torno disso. A inveja é um deles, a disputa, a comparação, a baixa autoestima, a agressividade. Tem muita coisa em torno disso que faz esse movimento do outro, né? Porque ele tem um pseudo-controle, ele tem uma falsa sensação de que ele controla tudo e todos ao seu redor. Então ele fica ali realmente muito obcecado, vivendo a sua vida, e ele perde. Quem faz o stalker, ele está tanto em prejuízo quanto aquele que ele está tentando prejudicar, porque ele deixa de viver várias coisas no nível profissional, no nível pessoal, sentimental, gastando tempo e energia com a vida alheia. E quem sofre isso também, sofre demais do ponto de vista emocional, porque ela tem que mudar toda a rotina de postagem dela por causa do outro, ou seja, eu perco a minha individualidade, eu perco a minha liberdade, eu perco o meu direito de ir e vir, eu fico com medo de sair de casa, eu durmo mal, eu não consigo mais atender ligações, eu tenho que inibir a minha exposição, já que eu trabalho com isso. Por quê? Porque eu tenho medo do que o outro pode fazer, né? Então, são pessoas perigosas, né? Nem todas são graves, mas quando ele é um predador, né? Tem o perfil predador, tem o perfil obsessivo e o perfil predador. Ele se torna perigoso porque ele perde totalmente o limite, e ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele passa por outra pessoa, e isso é um crime, né? De tentar pegar a identidade do outro, ele tenta denegrir, ele tenta construir provas contra o outro. Então, assim, são pessoas perigosas que precisam de tratamento psicológico e psiquiátrico. Primeiro, psicológico, para tentar entender a motivação por trás de toda essa perseguição, essa obsessão, e uma medicação para controlar esses impulsos. Eu me lembro de um caso que a gente já noticiou aqui no interior do nosso estado, que todo dia o homem mandava um buquê de flores para o serviço da mulher. E ela já tinha falado, não quero sair com você, não quero me relacionar com você. E aí, nesse caso, a gente vê que o sentimento que está por trás disso é outro, diferente desses relatos que a gente está tendo aqui. Ele não suporta a rejeição, e aí ele tenta uma proximidade de alguma forma. Já que ela não me quer, eu vou mandar flores, por quê? Porque toda lembrança é uma forma de encontro. Então, quando ela vê a minha flor, ela vai lembrar de mim de alguma forma e eu vou estar presente na vida dela. Então, são muitos desejos inconscientes sendo manifestos no nosso comportamento também, tá? Ai, mas assim, né? A gente está lidando com uma questão patológica que adoece a pessoa e adoece a vítima também, que precisa realmente de uma intervenção, às vezes, policial, jurídica, para tentar inibir e frear esses comportamentos. É exatamente esse o comentário da Maricilda Borges aqui com a gente no programa, nas nossas redes sociais. Inclusive, eu convido você aí de casa também a participar no @falaes, lá no nosso Facebook. Tem também o nosso WhatsApp, pode mandar pra gente sua sugestão, sua opinião. A Maricilda diz, nossa, é apavorante. Eu acho que ela resumiu com a melhor palavra, é apavorante. Pra mim, isso é doença. A pessoa querendo viver a vida do outro, é tenebroso. E aí, Lara, quando você começava a receber aquelas ligações do tipo, você tá onde? Aqui é fulana, aqui é sua amiga, o que você tá fazendo agora? E isso repetidamente, isso te deixava receosa? Te deixava com medo? Claro, até porque na época, né, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, isso já tem, né, uns anos, então mais ainda me deixava com medo e, claro, inibia às vezes de ir, né, em alguns lugares, e como você disse, não é só masculino, é feminino também. No meu caso foi uma mulher, mas até então eu não sabia, né? Então eu tinha mais medo ainda, porque além, né, no caso tem a força do homem, né? Você tem aquele medo de se encontrar com um stalker e você não ter como se defender, né? Mas sim, foi uma época da minha vida que foi bem angustiante. Olha, eu já passei por isso também e dá medo. Você não sabe quem é a pessoa que está falando com você do outro lado da linha, né? Então você não sabe o que ela está monitorando, até que ponto. Deixa eu voltar a falar com a Nabila, ela continuou com a gente. E aí, qual foi de que forma que você conseguiu resolver a sua situação? Foi através de boletim de ocorrência, né? Eu registrei. Após eu dei entrada numa ação de danos morais e criminal também. E
por minha sorte, eu tive uma juíza que julgou o caso de uma forma muito, muito... além do sentimento, ela deu uma lição de moral para as mulheres, porque foram 3 mulheres que me agrediam, né? E um homem que foi embora para Londres, enfim. Mas essas 3 mulheres, a juíza falou: eu fico aqui com muita dor no coração de ter que prolatar uma sentença onde as réis são mulheres. Mulher contra mulher. Por que vocês faziam isso com a mulher? Chamavam a mulher de travesti, falavam mal da mulher, e dentre outros xingamentos pejorativos, né? No seu emocional, como que ficou na época? Nossa, horrível, porque qualquer campanha que eu fazia de trabalho, tinham comentários dessas pessoas. Ou de amigos, ou de alguém que ia lá fazer algum comentário, alguma chacota. Então eu já esperava. Então isso era angustiante e trazia uma ansiedade muito ruim, porque é aquele frio na barriga de saber, vai ter uma coisa ruim aqui. Então isso fazia muito mal. Aí a gente não sabe como que a gente age, né? Naquela situação. Se a gente responde as mensagens, se não responde, porque eles não ficam só ali. E se a gente simplesmente tenta desligar uma ligação, porque daqui a pouco vem outro número tocando. Deixa eu ver aqui com a Elza Leite, que é psicóloga, que a gente não sabe como agir. A gente fica no silêncio numa hora dessa, no silêncio que eu quero dizer em relação a eles, porque se a gente responder, é tudo que eles querem, né? A gente tem que ter cuidado para não retroalimentar esse comportamento. Então, quanto menos energia você gastar, quanto menos palco você der, quanto menos desgaste você se permitir ter com essa pessoa, melhor para você, porque você vai poupar as suas emoções. Faça o que você tem que fazer, vai para a instância policial, para a instância jurídica, porque aí sim essa pessoa vai aprender uma lição de alguma forma. Agora, tenta se ausentar o máximo possível, não prolongue as conversas, seja objetivo, né? Mude sua rotina, mude os seus horários, fica sempre atento, porque a gente realmente não pode apostar no bom senso do outro e nem nos limites do outro. Tem gente que não tem limite nenhum e a gente está vendo aí os exemplos, né? A gente recebeu algumas participações no WhatsApp, eu vou compartilhar com vocês. É claro que a gente não vai revelar a identidade, são pessoas que ainda estão vivendo esse medo. Elas dizem: eu estou com uma pessoa me ligando, ligação restrita, falando que eu a conheço. Ela fala coisas da minha vida, né? E ela fala coisas da minha vida, também conta falsas histórias que nem estão acontecendo, mas dá nomes, né? Dá nomes meu, da minha família. Tá difícil. Imagina o terror que essa pessoa tá passando. Colocar o pé na rua e sentir um pouco, né? As pessoas que cometem o stalker, elas têm uma quebra entre a realidade e a fantasia. Elas ficam presas na fantasia. Então, por exemplo, se elas tiver um convite no jornal, um jornalista falar assim: eu quero te convidar para jantar comigo hoje. Ela acredita que aquele convite é real e ela se arruma para aquele evento. Então é uma quebra com a realidade, ela fica numa fantasia de que ela vai ser amada, de que ela é importante, e ela fica presa naquilo dali e todo o comportamento gira em torno disso. Perfeito. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Obrigada, Elza, pela sua participação. Obrigada, Nabila, também pela sua contribuição com esse assunto tão sério. E obrigada, Lara. A gente tem que aprender a se blindar, como a Lara disse, né? Obrigada, gente. A gente vai seguindo aqui o programa, tá?